Dando continuidade à questão da autoestima, já veiculada, né, no programa anterior, vou dar uma sequência, vou explicar melhor um pouco essa questão das causas da baixa autoestima. Eu falei sobre o trauma do nascimento, falei sobre a rejeição parental, que é a rejeição dos pais, substitutos. Essa rejeição é principalmente enquanto criança, onde que a pessoa se sente rejeitada. Às vezes, por exemplo, você pode pensar, mas a criança não entende nada, né? Quando ela é bebê, quando ela é pequenininha. Mas ela sente. Então, uma criança, por exemplo, um bebê que é deixado o tempo todo num berço, quando ela chama a atenção para as suas necessidades fisiológicas e ela não é atendida pela mãe, por quem está lá para cuidar, ela vai se sentir, né, não vai se sentir amada, ela não vai se sentir querida, porque o único meio da criança se comunicar nesse princípio da vida, ou é pelo choro, ou é pelo riso, né? Mais ou menos isso. Então, se a criança não é atendida na sua necessidade e é deixada lá no berço, esquecida, tem gente que eu já ouvi falar, inclusive, que diz assim, é bom que chora um pouco para abrir os canais da respiração. Você vê que coisa mais idiota isso, né? Quer dizer, por que a criança precisa ficar sofrendo para abrir canal de respiração? Isso não existe, mas acontece. E a criança aí, ela se sente abandonada, ela se sente. Não tem como você privá-la do seu sentimento e ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir rejeitada. Então é muito interessante observar que a rejeição ela pode acontecer de várias maneiras, porque quem sente é a criança, não é o adulto. O adulto quer interpretar às vezes o que a criança está sentindo, e isso não é verdadeiro, né? Você não interpreta o sentimento da criança, ela é que sente. Ela sente mal ou se ela se sente bem. Então é fundamental isso. Ainda sobre o trauma do nascimento, eu queria falar que quando você vai investigar a autoestima da pessoa para trabalhar que eu digo assim, o resgate da autoestima no processo de terapia, você vai investigar tudo isso. Você vai investigar como é que foi a gestação da pessoa, se a gestação foi boa, foi legal, tal, né? Você vai investigar como é que foi o parto dessa pessoa. Então todos esses elementos eles entram na composição da autoestima da pessoa. Agora, a educação, como eu falei, a educação ela começa, como dizem as pessoas, a educação começa no berço, tá? Se a educação ela é feita de modo impositivo, de modo grosseiro, né? É lógico que isso vai afetar a autoestima dessa criatura que está ali para se desenvolver, para crescer. Então a educação é fundamental. Não só esse processo educativo da família, mesmo na escola, porque a escola ela não é responsável pela educação da criança. Quem são responsáveis pela educação da criança são os pais. Mas a escola acaba se tornando parceira nessa história, né? E aí é necessário que haja uma adequação, haja um preparo, né, dos professores, daqueles que vão ficar com a criança, para que a criança seja valorizada, né? Que ela seja despertada em suas potencialidades. Então é importante entender que esses elementos que são predisposições para uma boa autoestima ou para uma autoestima baixa, eles estão presentes na vida de todos nós. E é necessário a atenção. Eu me detive um pouco mais na questão da criança, porque creio eu que os pais precisam prestar muito atenção no tratamento da criança, porque qualquer coisa que os pais façam de modo inadequado vai vir a influenciar a vida dessa criança e depois vai influenciar a vida dele enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto. Eu gostaria de lembrar para você que vem assistindo
que a qualquer momento que você tenha dúvida sobre aquilo que eu estou falando, sobre qualquer colocação, né, abordagem, você pode, se tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre algo que foi tratado, você pode fazer contato através do e-mail, né, que aparece na programação, ou então você pode mandar um e-mail, você pode mandar um vídeo, né, gravar um vídeo fazendo as suas perguntas, e nós vamos dar um jeito de responder. Não vamos deixar sem resposta as suas indagações. O assunto da autoestima é um assunto muito sério. Por isso que lá no começo eu falei sobre essa questão da banalização da autoestima, né? Porque a indústria do consumismo, ela vive gerando distorções, né, nos valores que a sociedade tem. Então, muita coisa tem sido distorcida através de propagandas, né, através da mídia em geral. Você já deve ter visto, né, às vezes, programas onde que remetem a autoestima ao fato da pessoa possuir ou não possuir um celular, um objeto, né, tecnológico. É tipo assim, se você não tiver esse celular, sua autoestima não vai crescer, você não vai... Então são várias coisas. Hoje em dia, inclusive, existem propagandas até de bebida, querendo colocar a bebida como algo motivacional, né? Tipo, se você beber alguma coisa, você vai para o topo, você vai fazer sucesso. Então, tudo isso são distorções. Se você não tiver esse senso crítico para analisar, para observar, você se torna um joguete na mão, né, dessa grande mídia consumista. Então é bom prestar atenção nisso, porque essa autoestima mesmo, às vezes, é usada como se fosse elemento de motivação para você comprar uma roupa de marca, para você comprar um objeto X, né, para colocar você nessa competição consumista. Tudo isso tem a ver com a autoestima, porque se você se deixa manipular, a sua autoestima é baixa. Não há como uma pessoa com uma boa autoestima, né, deixar se manipular. Então esse é um alerta que eu dou a respeito disso. Provavelmente em outros programas eu vou falar mais sobre isso, inclusive, né, no dia a dia das pessoas, como é que funciona a autoestima. Mas dando sequência, né, ao que a gente já vem falando, eu queria me deter um pouco mais sobre a educação, né, como na formação da autoestima. Veja bem uma coisa, existe, na minha definição, baseado inclusive em alguns elementos da análise transacional, que é um método terapêutico, né, de transformação existencial, existem dois tipos de educação: a educação crítica e a educação nutritiva. Conforme você se enquadre dentro desses modos de educação, a sua autoestima tende ou ser baixa, ou ser alta, ou elevada, ou equilibrada. Então, a educação crítica, eu já falei um pouco sobre ela. A educação crítica é essa educação impositiva, é aquela feita de modo autoritário, com ordens de conduta. Na verdade, na educação crítica, você não é educado, você é treinado para ser obediente. Então você vai ser obediente, ou então você vai cair na polaridade negativa, né? Vai ser desobediente. Então só sobram duas situações na educação crítica: ou você vai ser submisso ou vai ser desobediente, rebelde. Não há equilíbrio nesse tipo de educação. E os pais, nesse papel, eles entram como autoridade, mas no sentido assim da ordem, né? É de mandar fazer, de castigar. Então são vários aspectos que tem a educação crítica. A educação crítica é tudo aquilo que é impositivo, onde que não há diálogo, onde que não há ensinamento, onde você não ensina. Na verdade, você não educa, você ordena. Agora, a educação nutritiva, por sua vez, já é uma educação baseada muito mais no diálogo, na conversa, no afeto. Aí é que entra a questão, por exemplo, do afeto na autoestima, né? A afetividade é a forma como que você trata o outro. Então, se você, em vez de você mandar o filho ou a filha não fazer isso ou fazer aquilo, você vai explicar o que é melhor fazer, quer dizer, para que a pessoa entenda o que esteja fazendo.
A criança, eu já disse, a criança não é burra. A criança, ela tem inteligência, uma inteligência que está ali para ser desenvolvida, e os pais e educadores devem ser estimuladores. A educação nutritiva, ela é estimulante. Ela estimula a pessoa ao aprendizado, estimula a pessoa ao discernimento. Então, é essa que é a questão, né? O discernimento. É fundamental que a pessoa, no processo educativo, que ela desenvolva o seu discernimento, que ela venha a ter ideias próprias, né? Eu falo há muito, muito tempo que nós não fomos ensinados a pensar, e nem somos hoje. Mas a educação nutritiva, ela leva você ao pensamento. E quando eu digo ensinar a pensar, não é bem ensinar a pensar. Nós não fomos estimulados ao pensar. Então, quando você impõe uma educação com autoritarismo e tudo mais, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, você impede a pessoa de pensar, porque para obedecer não precisa pensar, é só obedecer ou desobedecer. Então, a educação, ela se divide nisso. A educação crítica, ela contribui para a baixa autoestima. A educação nutritiva contribui para elevar a autoestima.